Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começamos agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este é o programa de oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio, cultura e ajudam municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. Também do Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios, criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi. É um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. O Bioparque é um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, uma indústria paranaense e brasileira de tecnologia, que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube e no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o nosso episódio de hoje são cidades e mobilidade. E para falar sobre esse tema tão importante, eu estou aqui com Gustavo Taniguchi, engenheiro civil e especialista em planejamento urbano e mobilidade, com uma trajetória marcante na construção de cidades mais inteligentes e funcionais. Ao longo de sua carreira, atuou em projetos que impactam diretamente a vida das pessoas, desde planos diretores e planos de mobilidade urbana, até estudos metropolitanos e sistema de transporte de passageiros. Seu trabalho é guiado pelo propósito de pensar a cidade como um organismo vivo, integrado e eficiente, buscando soluções que melhore a qualidade de vida nas pequenas e grandes comunidades. Uma jornada de técnica, planejamento e visão de futuro. Seja muito bem-vindo, Gustavo Taniguchi. Uma alegria ter você aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Você que transformou ideias em ações concretas e resolveu os problemas das mobilidades urbanas, das cidades, dos municípios, com muitos cases de sucesso e com muitos cases vencedores. Seja muito bem-vindo ao Quebrando a Lâmpada. É uma alegria ter aqui, conhecer essa tua jornada e levar essa tua jornada para inspirar a nossa audiência. Bom, eu agradeço muito o convite, Gilles. É uma satisfação muito grande reencontrá-lo. Já passamos alguns momentos juntos, trabalhando com sinergias muito grandes em Pato Branco, no município de Pato Branco. E é uma alegria poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa jornada profissional que a gente tem e também pessoal, porque essas coisas não se separam, a gente tem que trabalhar sempre pensando nesses dois lados, profissional e pessoal. E é uma grande satisfação que a gente traz aqui, né, nesses blocos que a gente vai trazer hoje, as experiências que a gente teve durante aí quase 30 anos de atuação profissional nas áreas de planejamento urbano, mobilidade urbana, planejamento metropolitano. Então, a gente gostaria de falar de diversas escalas de planejamento. Desde uma simples calçada, como eu vou contar na sequência, até projetos aí, ou planos para um estado inteiro, como foi o caso da Rede Urbana da Bahia. Então, uma satisfação de estar aqui no programa. Que bacana. Certamente vai ser inspirador, né? O programa será inspiradora a sua jornada para que isso chegue às pessoas que estão assistindo, porque esse é o propósito do programa. Com as mentes brilhantes que vêm aqui, como a sua, com a sua jornada, inspirar essas pessoas a desenvolverem projetos, a quebrarem a lâmpada e transformar ideias em ações concretas. Antes da gente já entrar no métier de hoje, né, na sua jornada atual, como é que era o Gustavo lá na infância? O Gustavo já
já organizava ali, digamos, ajudava em casa os pais a organizar as coisas, ou seja, nesse conceito, né, de transformar cidades em cidades mais humanas, criativas. Como é que era a criatividade do Gustavo? Construir os próprios brinquedos, ou, hein, Gustavo? Conta um pouco pra gente isso. Com certeza, né? Quando moleque, a gente construiu o primeiro carrinho de rolimã, eu, meu tio, meu pai, então a gente já começou a ir para um lado da engenharia, né? Nessa infância, né? De construindo um carrinho de rolimã, os jogos que a gente gostava, aqueles justamente de estilo Lego, de montar coisas. Então, acho que a partir dessa noção assim de espacial e de engenheirística, assim, né? Mesmo na infância, que despertou essa vontade de seguir para uma área das exatas, né? Então, foi nessa época que, de pequeno, que despertou, né? Gostava bastante de matemática, então a gente foi para exatas, né? Daí, para a engenharia propriamente dita, a gente, claro, em casa vivia planejamento urbano o tempo todo, então era impossível não ter um contato muito próximo com a parte de planejamento urbano. Mas, naquela época, e até hoje, né, a arquitetura, né, ela direcionava para quem tinha uma habilidade com desenho muito maior naquela época. Eu não tinha essa habilidade de desenho, então falei, não, eu acho que engenharia é um caminho mais seguro para mim, né? Porque eu gosto de matemática, eu vou me sentir melhor na engenharia. E aí que foi se despertar para o lado engenheirístico da coisa. Bacana. Uma reflexão que a gente sempre pede aqui, isso ajuda a inspirar as pessoas. As pessoas têm dito isso, elas têm nos mandado mensagens que, olha, o momento que o entrevistado falou disso, ele me despertou, que é o ponto de virada, que às vezes as pessoas elas até passam por esse ponto de virada, mas não percebem. O ponto de virada, lá na tua jornada inicial, ou, né, já na faculdade, ou um pouco antes, que te mostrou, não, o caminho que eu quero seguir é esse. Algum fato que aconteceu que você possa falar, que essa é uma experiência legal, é uma jornada legal que inspira as pessoas a entender, opa, qual é o meu ponto de virada para eu definir aí os meus propósitos e meu caminho. Certo. Então, quando você me convidou aqui para o programa, né, Quebrando a Lâmpada, né, e a gente procurou entender, mas o que é quebrar a lâmpada, né? Quebrar a lâmpada pode ser quebrar de uma vez só, né? E você, não, agora é o meu ponto de virada, eu estou indo num caminho e vou para outro totalmente diferente. Ou uma quebra gradual, né? Como está aqui a nossa lampadinha aqui, que a ideia nasce de dentro e isso vai se espalhando, né? Eu acho que no meu caso, né, essa quebra ela não foi tão traumática, né? Mas ela aconteceu de uma forma realmente gradual, né? Então, dessa experiência, dessa vontade, eu quero ir para exatas, para chegar lá no urbanismo, então foi um caminho que eu acredito que foi bastante longo, né? Durou toda a minha graduação, inclusive, né? Quando a gente entra em alguma faculdade, uma universidade, o curso te abre uma gama tão grande, e no meu caso, a engenharia civil te dá várias possibilidades, né? Eu acho que das engenharias, um dos mais completos que tem, porque você tem a possibilidade de atuar em diversas frentes, inclusive planejamento urbano, que com certeza dos meus colegas eu fui o único, né? Dos 170 que se formaram comigo, só eu que fui atuar na área de planejamento urbano. Claro, tem os empreendedores que vão fazer loteamento e tal, mas não é planejar uma cidade, planejar um bairro, né? Planejar uma região. Então, acho que essa quebra que a gente tem da lâmpada, no meu caso, ela durou praticamente a graduação inteira e até um pouquinho do meu começo profissional. Você falando isso é muito interessante, né? De toda os colegas de engenharia e se fosse analisar as outras faculdades também, ou seja, talvez porque o tema na época não era tão discutido, né? E já trazendo também, tem referências internacionais, eu tive recentemente, me deu um branco, agora tu vai me lembrar, né? Esteve aqui no Brasil, não sei se é um holandês, né? Que fala muito das cidades inteligentes. Yangel. Exatamente. Eu esteve aqui, eu fui num evento com ele, onde eu participei, né? Mas nós temos referências nacionais, né? Jaime Lerner, Castro Taniguchi. Mas assim, voltando a essa questão, assim, você inovou, né? Um engenheiro civil que seguiu por uma área que talvez até então, na época, que já faz um bom tempo que está nessa jornada, né? Como é que foi isso e os principais desafios
para um tema que hoje é muito discutido. Hoje tem eventos em cada estado, cada cidade, sobre as cidades humanas, inteligentes, resilientes, enfim. Então, tu quebrou a lâmpada aí. A gente quebrou a lâmpada e a disciplina, ou sei lá, o conhecimento urbanismo, planejamento urbano, gestão urbana, ele é novo, né? Como você mesmo colocou. Então, não existe uma universidade ou um curso de alguma universidade falando, eu quero fazer planejamento urbano. O meu objetivo é planejar cidades. Né? Não tem. Se você vai para engenharia, como eu falei, abre um leque enorme. Você pode fazer barragem, pode fazer prédio, pode fazer cidade também. Você pode fazer uma série de coisas na engenharia. Na arquitetura e urbanismo, também. Né? O curso é arquitetura e urbanismo. Mas se você pega a maioria das grades curriculares dos cursos, o urbanismo é uma parte muito pequena, né? Bem pequena. Então, eu brinco, né? Que a gente tem uma universidade de urbanismo desde que você tem um curso base, arquitetura, urbanismo, engenharia, ou uma outra área afim. E aí você tem que fazer uma pós-graduação, né? Para poder focar em planejamento urbano ou urbanismo. Então, é daí que você começa a ser. Então, vai ser estilo medicina, né? Vai ser 6 anos de estudo para você ter uma formação teórica em urbanismo, planejamento urbano. Que importante essa tua reflexão que tu traz. Eu vejo até com um ponto importante aqui. Eu tenho falado, né, com os gestores das universidades, com reitores, enfim. Precisamos drasticamente uma revitalização, uma reestruturação dos projetos pedagógicos. Até em relação à questão do tempo, né? Não, daqui 4 anos eu vou estar pronto. A cidade muda na semana, no mês, tudo bem que seja no semestre. A gente está finalizando o primeiro bloco, Gustavo. Como quando a conversa é boa, o tempo parece que corre mais rápido. Queria finalizar esse bloco ouvindo de você de uma palavra que eu vejo como essencial. E tu falou ela várias vezes aqui. Planejamento. A cultura do planejamento. Como é que está hoje a cultura do planejamento, de uma forma geral, e a cultura do planejamento de cidades no Brasil? Nós estamos num grau de maturidade baixo ainda, né? Muito baixa, e não é só o planejamento das cidades, o nosso planejamento pessoal, né? Se a gente pega qualquer pessoa, né? Um amigo, qual deles faz um planejamento para a sua vida? Né? De curto, médio e longo prazo? Não tem. Então, se as pessoas não aprendem, né? O brasileiro, né? Tem essa característica de não fazer um planejamento, como é que a gente transfere isso para as políticas públicas? Como é que a cidade vai se planejar? E a gente escuta muito quando vai fazer um projeto dos governantes, prefeitos, eu não vou gastar em papel. Então, a gente ainda escuta muito isso, né? Não vou gastar em planejamento, não vou gastar em papel, porque ele quer fazer obra. Mas sem um planejamento, sem um projeto, não tem obra. Então, a gente tem que inverter esse papel do planejamento, que ele é importante para a sua vida pessoal, para você quebrar a sua lâmpada, para a gente poder ter cidades mais inteligentes, mais resilientes, né? Para que a gente tenha um futuro melhor. E para chegar nessas cidades inteligentes, humanas, que a gente vai falar nos próximos blocos, você tem que pensar com antecipação, você tem que ver quais são as boas referências. São etapas desse planejamento que são essenciais, né? Então, no segundo bloco a gente vai voltar a falar mais sobre isso, porque é um tema que eu vejo como essencial, né? Isso aí. Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje conversamos com Gustavo Taniguchi,
engenheiro civil e especialista em planejamento urbano e mobilidade. Agora voltamos para essa conversa sobre cidades, movimentos e o impacto que um planejamento urbano inteligente pode gerar na vida das pessoas. Essa temática que tem surgido cada vez com mais forças, muitos eventos, o que é importante para popularizar e, de uma certa forma, difundir essa temática. Eu tenho escrito um pouquinho sobre isso também. Queria ouvir de você. Ouve muito sobre as Smart Cities, né? Os termos em inglês, mas eu tenho falado simplesmente para conversar mais sobre comunidades inteligentes ou municípios inteligentes. Quando falo da cidade, me remete à área urbana. Nós temos uma área rural gigantesca no Paraná e no Brasil. Então, traz um pouquinho essa questão desse conceito das comunidades inteligentes que o Gustavo, enfim, a tua liderança vem trabalhando sobre esse tema no Brasil e no Paraná. Muito bom. Excelente colocação, né? Uma cidade por si só inteligente, né? Não é só a área urbana, mas a gente tem que considerar o município como um todo, o território como um todo, não só a parte urbana, não só a questão da tecnologia, né? Essa inteligência. É muito importante que a gente tenha ações inteligentes também, né? Um pensar comunitário inteligente é muito importante para que a gente tenha uma cidade melhor. Então, quando a gente fala, né, em cidades inteligentes, todo mundo já vai remeter à tecnologia, né? Todo mundo já pensa, então vou ter Wi-Fi e tal. Mas não é só isso, né? O desenho da cidade tem que ser inteligente, né? E por isso que a gente fala muito de Curitiba, como é que ela foi lá imaginada lá na década de 60, 70, e como é que ela responde a esse planejamento hoje, aí 50 anos depois, 60 anos depois praticamente. Então, foi um desenho inteligente, né? Não foi a tecnologia, né? A tecnologia, ela existe, ela muda, amanhã pode aparecer uma nova tecnologia e isso pode mudar nosso jeito de viver, mas o desenho da cidade, ele vem primeiro, né? Então, como é que a gente ocupa a cidade, de que forma que a gente vai projetar os usos na cidade, isso é um design inteligente. E não só para a área urbana, né? Mas como é que a gente vai posicionar as questões logísticas, por exemplo, não só da cidade, né? Quando a gente está pensando numa região metropolitana, da mesma forma, como é que as cidades se conversam, isso é muito importante também, né? Se é uma conversa inteligente, as trocas econômicas que acontecem entre esses municípios. Então, tudo isso a gente tem que pensar no global. E esse pensar, né, de como é que isso vai funcionar é a primeira inteligência. Para daí a gente, claro, usar a tecnologia da melhor forma possível para que tenha um monitoramento ou novos dados para a gente pensar de novo. Bacana, tu falou vários pontos aqui essenciais, né? A inteligência de dados hoje, ou seja, você ter os dados capturados, né, por esses sensores, por toda essa tecnologia. Porém, tem outros fatores importantes, conforme tu comentou. Eu tenho estudado, né, Neri dos Santos, né, o Eduardo Costa, né, que são o cara da FINEP, então, ligados à Federal de Santa Catarina, discuti muito com eles essas temáticas. E eles comentavam, Gilles, é importante a questão da cidade inteligente, né, ligado muito fortemente à tecnologia. Mas peraí, a cidade humana, né, a conexão com os ODS, com essa questão dos ESGs, mas de uma forma muito prática, né? Ou seja, a gente não pode deturpar um conceito importante, né? A inclusão digital, a inclusão social, a questão que tu falou que eu vejo como muito importante, pega a Grande Curitiba, são mais de 30 municípios, né? Conurbados, não sei se o termo está correto, aí tu me corrija, por favor. Como que elas... Porque elas não são... Às vezes tem cidades que elas são várias cidades na mesma cidade, cidades pequenas, porque elas não estão conectadas, porque de repente não tem uma, sabe, tem um bairro mais isolado. Então, fala um pouquinho mais sobre isso e dos desafios que tu vem tendo, né, junto até... Poder falar também da empresa que tu lidera, que tem feito um trabalho brilhante, e esses desafios aí para organizar as cidades, Gustavo. Perfeita colocação, Gilles, e a gente fala que é de escalas. Então, a Urbitec, né, que é a nossa empresa de planejamento urbano, aí, há 28 anos, nasceu comigo, nasceu com a minha graduação, já montei a empresa. Olha. E comecei como prestador de serviço, né? Então, esse mundo do empreendedorismo é desafiador, mas, claro, a gente começa prestando serviço para daí dar os seus próprios passos. Então, é um processo também de quebrar a lâmpada um pouquinho também, esse processo de sair para a vida profissional.
Então, como é que a gente faz esse processo de planejamento? Em várias escalas, né? Como é que a gente enxerga o território de diversos olhares ou zooms diferentes? Então, a gente tem aqui em Curitiba um case de sucesso ali, que é a rua Moisés Marcondes, ali no Juvevê, que é do lado do escritório e do lado da minha casa. Então, morar perto, trabalhar perto já é um grande... Quantos anos da minha vida eu economizo indo a pé trabalhar, né? Então, só de não perder essa 1 hora, 2 horas, que às vezes a pessoa fica no trânsito ou no ônibus, transporte coletivo, para chegar no seu trabalho. Então, isso também é um planejar diferente. Então, tem essa escala, que a gente fez uma transformação urbana de meia quadra, né? E isso revitalizou o comércio ali da região, o café, os restaurantes, né? Deu uma dinâmica diferente. Mas quando a gente pensa lá na região metropolitana, Belo Horizonte, que foi um projeto que a gente fez na região metropolitana, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Belo Horizonte, foi um projeto que a gente desenvolveu. Estamos também fazendo aqui o plano da região metropolitana de Curitiba. Então, a gente tem que pensar, a cidade polo, o que ela tem, o que ela traz, né? E tanto em Belo Horizonte quanto Curitiba, a gente percebe que, né, a população mais carente, ela está indo para as periferias, né? Quanto isso custa, não só para o polo, mas para a região como um todo, esses deslocamentos, esses anos que a pessoa vai perder indo e voltando, né, da sua residência para o seu trabalho, para o seu estudo, qual que é o impacto econômico que isso traz, né? O impacto social que isso traz para a região. Então, essas escalas de planejamento a gente trabalha no escritório. Então, tem desde a calçada, né, nesse projeto de meia quadra, em parceria com o comércio local, que a gente não comprou nada para fazer, inclusive, porque eu era usuário dele. Eu falei pro proprietário, o Marcelo Almeida, falei, sim, eu vou fazer o projeto, você implanta? Sim, eu vou implantar. Mas vai sair caro. Ele falou, não tem problema. Eu falei, então não vou comprar o projeto. Então tem projeto, ele executou o projeto e ficou uma coisa muito bacana. Até, né, como eu falei no começo, a Rede Urbana da Bahia, um outro projeto que a gente fez, que era justamente entender a relação das cidades do estado da Bahia, as relações econômicas, sociais que elas tinham. Então, é um plano super macro, né, que você olha o estado como um todo, percebendo essas trocas econômicas, sociais que as cidades têm entre elas no estado da Bahia, entre elas e com outros estados do Brasil e com o exterior. Então, esse processo de planejamento, ele tem várias escalas também. Uma visão sistêmica, né, Gustavo? Que é importante você analisar, quando tu fala a visão macro, justamente dessas conexões, olhando sim a tecnologia, olhando que a gente vai falar do transporte urbano, da mobilidade urbana de uma forma geral, dos modais que é preciso trabalhar, né? Ou seja, as pessoas, a Grande Curitiba hoje, eu creio que ela chega já a mais de 3 milhões e 500 mil habitantes, não tenho o número exato, trazendo ainda, bacana, eu não conhecia esse case, né, da Bahia, vou procurar conhecer também. Pegando um exemplo, assim, dentro do que tu disse, eu conheci o 22 Arroba lá em Barcelona, um bairro lá, um distrito que chamam de distrito inteligente, que a criança estuda, tem a creche, tem a escola, tem a startup, ou seja, a pessoa também mora ali naquele condomínio. Então, essa questão, isso é qualidade de vida, né? Sim. Ela, menos tempo, né, no deslocamento, mais tempo, de repente, ali naquele ambiente favorável à inovação, ao desenvolvimento econômico, enfim. No Brasil, na Pedra Branca, eu conheci a Pedra Branca lá em Palhoça. Joinville está fazendo um trabalho legal ali com o pessoal dos Hansen, né, ali próximo da Associação da Tigre. Enfim, outros cases tu pode trazer e que a Orbitec, né, e sob a tua liderança participou também, que eu vejo que esses cases eles ajudam também a inspirar também, né? Muitos gestores acompanham o nosso programa também. É verdade. Então, hoje a gente tem mais de 100 planos e projetos, né, executados ou em execução, né? 87 executados e mais uns 14 em execução. E aí é muito bacana, porque a gente trabalha desde regiões metropolitanas, como Belo Horizonte, aí mais de 4 milhões de habitantes, e a gente fez um projeto agora, que é bem interessante, para uma mineradora que está explorando terras raras em Goiás, que nos contratou para fazer um estudo de migração, porque ela vai implementar lá a extração de terras raras e qual que é o impacto que essa mineração vai trazer no município. Um município pequeno, 3 mil habitantes, e aí contratou a gente. Tá, mas o meu impacto econômico neste município ou na região, quantas pessoas podem vir a ser atraídas por conta desse impacto econômico? Então, a gente fez um cálculo lá e praticamente dobra o número de habitantes. Então,
O município de 3 mil habitantes também precisa de planejamento para quando acontecer esses grandes investimentos, né? E se preparar para dobrar a população. Isso é um ponto importante, isso é tudo científico, é estudo, você tem que fazer um estudo. E aí só, quero entrar no mérito, mas a importância do gestor público ter essa visão de longo prazo. Claro, atuar no curto prazo, cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, mas quando falar da expansão da cidade, peraí, daqui... A gente conversou sobre isso lá em Pato Branco, né? Sim. A gente fez um cálculo que daqui 20 anos teriam 300 mil pessoas, hoje tem 100 mil, né? Eu estive em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, já que você falou da Bahia, que há 20 anos atrás tinham 3 mil habitantes, hoje são 130. Então, a gente está terminando mais esse bloco, Gustavo. As inspirações são muitas, né? Sim. E certamente a nossa audiência está gostando muito. Vamos finalizar esse bloco e segundo ou terceiro bloco a gente mergulha em mais cases e tem outras questões, tecnologia, como é que está a Big Data, como é que é a Orbitec, e você no seu liderança está trabalhando a questão da IA, para realmente aumentar a produtividade, não só no trabalho de vocês, mas implementando isso nas cidades. O gêmeo digital, enfim, tá bom? Beleza. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes e quebrar muitas lâmpadas aí na sua jornada. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje, uma conversa inspiradora com o Gustavo Taniguchi. Um amigo que fiz a minha jornada também, é um engenheiro civil, especialista em planejamento urbano e mobilidade. Vamos continuar com a conversa, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Finalizamos outro bloco, eu te provocando para você falar um pouquinho como que você atua isso com essas tecnologias disruptivas, enfim, de uma forma geral, IA, o Digital Twin, ou seja... Big Data, no seu dia a dia, né, nos projetos, né, fala um pouquinho. É importante, a tecnologia ela veio para aumentar a produtividade e para ajudar bastante, né, Gustavo? Exatamente, Gilles. Então, numa era hoje que a gente tem muita informação, e que o que acontece hoje nos projetos, né, é a gente gastar, eu digo 60%, 70% do tempo do projeto se gastava em diagnóstico. Com tanta informação que a gente tem hoje, gastar 70% do tempo em diagnóstico, eu sinceramente acho um desperdício, né? Com as ferramentas que a gente tem hoje, de IA, de análise, né? Digital Twin, Big Data. Então, você tem uma série de informações ali que a gente não precisa ficar mais, né, procurando ali na tabela, mas esse município cresceu, não cresceu. Então, hoje a gente usa a inteligência artificial para fazer essas pré-análises, né? Claro que a análise final sempre vai passar... Humana, né? É IH, né? Inteligência humana. É inteligência humana. Mas todo aquele levantamento, tabela, isso já está aí disponível, tá, né? Nos portais, o IBGE, todos os portais de captação de dados têm esses dados praticamente prontos. O que a gente precisa? Fazer o cruzamento, que também a IA nos ajuda a fazer esse cruzamento. As ferramentas, né, de geoprocessamento também já evoluíram muito nesse sentido também, para fazer análises espaciais, inclusive, né? Então, para quê? Por quê? Que eu sempre insisto, falo com os gestores, vamos gastar em proposta, gente. O povo quer proposta, ele quer resolver o problema dele. Você vai nas audiências públicas, nas oficinas, né? E geralmente é um dia, quarta-feira, à noite, chovendo, frio. Quem vai lá é que está com um problema tão urgente, mas tão urgente, né, que ele quer resolver ontem. E a gente está falando de planejamento é uma coisa de 10, 20, 30 anos, né? Então,
como é que a gente equilibra essa necessidade da pessoa que está lá desesperada numa audiência pública e esse processo de planejamento. Então, as ferramentas tecnológicas vêm nos auxiliar nesse processo, né, que eu imagino, de economizar tempo em diagnóstico e vamos gastar em proposta. É isso que a gente quer. A gente, como gestor, quer fazer proposta. A população quer proposta, porque ela precisa resolver aquele problema. Nós, como planejadores, a parte mais gostosa é fazer proposta, né? E aí, nos cronogramas, geralmente, né, que a gente é contratado, né, claro, licitação e tal, é uma parte pequena, né? E se fica nessa busca eterna de dados, né? E isso, às vezes, consome até 70% de um processo de planejamento. Então, a inteligência artificial, as tecnologias no nosso processo vêm para diminuir esse prazo de diagnóstico e aumentar o prazo de propostas. Isso é fundamental para que a gente tenha um bom planejamento. Então, a gente, né, está aprendendo a usar, porque são ferramentas que você tem que treinar, né, até para fazer um machine learning, de ele entender que aquela área que eu estou passando para a inteligência, ela tem uma ocupação X ou Y, né? Um galpão não é uma densidade, então é um processo, né? A gente está passando por isso, mas com certeza vai nos ajudar a ter mais tempo de proposição. E as realidades dos municípios são distintas, são muito diferentes, grau de maturidade, nível de população e tudo mais, né? Quantidade. Eu não pedi para ele as aspas, mas eu gostaria que ele fez umas aspas que é muito importante. Vamos para a prática, vamos resolver problemas. O Gustavo, tomando a liberdade de fazer as aspas aqui do Gustavo. Gestores públicos, entenda o problema, gere o 5W2H, faça o plano de ação, rode o PDCA, utilizem as técnicas do PMBOK, né? E vamos executar. Ele trouxe um alerta importantíssimo, um alerta muito importante e focado. Assim a gente transforma as cidades, com ações muito bem desenhadas e, principal, executadas, né, Gustavo? Aí falo de Curitiba, né? Curitiba, quando começou a implantar, né, não era o planejamento, era o fazejamento, né? Porque aí o pessoal pensava numa noite e no outro dia vamos fazer canaleta, vamos fazer as canaletas. Então, esse processo fez a diferença para o planejamento de Curitiba e isso falta. Hoje em dia, infelizmente, falta, porque você tem que fazer todo o diagnóstico e demora lá 2 anos para fazer 2 anos. Chegou no final, já está velho o dado, né? 2 anos já. É questão, né? Você vai estar pronto e formado aqui em 5. Não, já é outro mundo que existe, né? Gostei eu falava do fazimento, tem que sair do planejamento e ir para o fazimento, mas enfim, o português à parte, né, tem que realizar. E experiências internacionais, né? Poxa vida, a Orbitec, né, com a tua liderança, com todo o seu time, até se puder falar um pouquinho como é que está o tamanho da empresa hoje, vocês têm extrapolado as barreiras geográficas, né? Ou seja, foi já para o exterior, né? Você tem feito cases fora do Brasil, né? Comenta um pouco desses cases aí, trazendo essa experiência, outra cultura, enfim, todo um contexto diferente, né? Nossa estrutura aí, quase 50 profissionais atuando aí em parceria, consultoria ou conjunta com a gente, então é um corpo técnico bastante robusto e nos permitiu, então, avançar fronteiras além do Brasil, especialmente aqui no Paraguai, onde a gente fez lá em 2013, um plano, um master plan para a região do Alto Paraná, ali, não só a Cidade do Leste, ali, a nossa vizinha de Foz, mas também os municípios do entorno, né? E essa conexão entre Foz e Cidade do Leste e Porto Iguaçu, porque é uma região que precisa de um planejamento integrado, né? E foi muito interessante esse projeto, porque tem todos os desafios do Paraguai, né? Uma língua diferente, mas principalmente a busca de dados, porque lá não existiam dados tão disponíveis assim. Então, quando não tem dado, vamos sujar o sapato e vamos a campo, né? Para a gente entender a realidade. Então, eu subi em todos os prédios ali do centro de Cidade Leste para olhar de cima a cidade. Drone estava começando na época, ainda não era tão disponível. A gente contratou um voo de drone, comprou imagem de satélite da região para a gente poder entender, mas nada substitui o trecho. Então, a gente acabou andando por todos os lugares
Teve um momento lá que a gente estava ali em Hernandares, um município bem em cima ali de Cidade do Leste, que eu desci do carro para ir na beira do Rio do Paraná, só que do lado do Paraguai. Os paraguaios, não vamos descer, não vamos descer. Não, vamos ali para eu ver, tirar uma foto da ponte do outro lado e tal. Desci. Aí quando eu tava voltando, eu descobri por que eles não queriam descer. Tinha uma plaquinha, cuidado, serpientes. Ninguém ia Só falar não falar não, vá você. Então, mas não encontrou nenhuma. Não, nenhuma. Eu tô aqui inteiro, sobrevivi. Mas é isso. São venenosos? Então, a gente tem que realmente conhecer o lugar, é ir ao lugar, né? Conhecer, né? Ficar hoje, né? Com as tecnologias, tô aqui no Google vendo, não é a mesma coisa. Tem que sair do ar-condicionado, né? Tem que ser. Gostei que tu falou, ir pro trecho, eu aprendi muito, né? Atuei muito com a cultura nipônica, né? Ir ao Gemba. Ao Gemba, onde as coisas acontecem, né? A tradução do Gemba, né? Vai onde as coisas acontecem. É muito bom ouvir isso de ti. Como é que vai mudar se você não conhece a realidade com os próprios olhos, né? Não só pelas lentes ou pelo satélite, né? Exatamente. Não, bacana. O principal desafio que tu teve até hoje na tua carreira, de mãos dadas com o case número 1, quando fala de cidades humanas, inteligentes, resilientes no mundo, o principal case. O principal desafio, o desafio mais relevante que você teve e o case de sucesso mundial aí sobre essa temática que a gente conversa hoje. Olha, o mais desafiador está por vir ainda, né? A gente sempre espera o mais desafiador, mas com certeza. A região metropolitana de Belo Horizonte foi bastante complexa, né? Até pelo envolvimento. Lá eram 34 municípios, a gente fez audiência em todos os municípios, então foram 34 audiências públicas explicando o projeto, como é que ele ia ser. Então foi bastante desafiador nesse sentido. Aqui no plano da região metropolitana de Curitiba também, né, 29 municípios, estamos percorrendo também todos os municípios, fazendo diversos levantamentos. A gente está com outro projeto em Juiz de Fora, que daí é uma escala dentro do município, mais por região de planejamento, ou seja, uma escala um pouco mais aproximada, né, que aglomera diversos bairros e como é que aquilo vai se estruturar no futuro para que seja, então, feita uma lei de uso e ocupação do solo. Então, a gente tem essas diversas escalas e esses diversos desafios. Mas Nova Roma, que foi esse município, né, da mineradora, também foi um desafio muito grande, porque uma realidade totalmente diferente do que a gente já tinha visto no escritório. Um município que não, né, que depende de repasses estaduais e federais e que agora precisa se estruturar. Então, não importa a escala, né? Às vezes, quanto maior o projeto, mais desafiador é. Não, às vezes um pequeno município como esse... Às vezes é o contrário, né? Não tem recurso. Né? Onde é que vai captar água? Né? Onde é que vai colocar a população para morar? Um espaço pequeno, sem recursos, você tem que ter muito mais imaginação do que, às vezes, uma grande região que já tem uma estruturação e tal. Então, a infraestrutura é bem mais limitada. Bem mais não tem limitada. Nem transporte coletivo ali para... não tem. 3 mil habitantes é inviável. Não justifica. Não justifica. Então, aí cases de sucesso no mundo... Tem diversas, né, cidades, né, que a gente gosta de ir para passear, né, mas morar mesmo, eu acho que é difícil, né, porque tem todo um apelo emocional, né, para a gente falar, não, essa cidade deu certo no planejamento. Tem toda uma questão emocional, de vínculo, né, familiar ou não, emocional, cultural. Então, eu não saberia dizer, não, essa cidade, com certeza, ela é 100%. Cada uma tem uma característica, né? Cada uma tem uma característica. Tem umas que têm um bom sistema de transporte coletivo, outras têm uma boa rede, mas o sistema de transporte não é bom. Então, varia muito do que a gente... Talvez tenha que ir compondo, né? Com isso, se pegar uma vertical aqui, outra vertical ali, vai... Se pegar lá o sistema de metrô de Londres, mais... Muito bom, aí a gente tem que fazer uma combinação de fatores para montar a cidade ideal, que nunca vai ser ideal, né? Pode ser para mim, para você não, então vai depender muito. Mas já fica a provocação aqui, tu pode inclusive trazer alguém da equipe ou indicar, ou você mesmo, para a gente fazer aí, né, no futuro próximo, um programa, quem sabe cada bloco falar de 2, 3 cases de sucesso,
no mundo. Sempre ótimo. um desafio. Que daí a gente faz bem pedagógico. Olha, Londres, sistema de metrô, Paris também é fantástico, sistema de metrô lá, seja o Tóquio, né? O Japão, né? Ou seja, Tóquio, né? Que, enfim, os nórdicos também, aqui a questão lá da educação, né? Finlândia. Holanda, bicicleta, mobilidade, tá? Tá? Vamos organizar assim? Vamos sim, com certeza. A gente está finalizando mais um bloco e queria te promover aqui agora alguém que por 1 hora teria a caneta, porque é uma dor que existe, eu conheço, estive dos dois lados, do lado empresarial, do lado do governo, para que as políticas públicas destravem esse processo e a gente transforme as cidades de verdade. Qual que é o grande freio que existe hoje em termos de políticas públicas que atrapalha o trabalho, né, da Orbitec e das empresas que querem realmente implementar? A licitação é muito demorada, enfim, fala um pouquinho o lado, né, do empreendedor em relação à política pública. O que poderia melhorar? Poderia melhorar a forma de contratação, é a licitação. Isso a gente já tem cancha, já aprendeu muito com esse processo. O que acontece é que, às vezes, o termo de referência, ou seja, eu sou contratado para fazer isso, então é um descritivo do que você precisa fazer. Às vezes, a pessoa que fez isso não é a pessoa que vai executar. Então, a pessoa que está executando esse termo de referência, ela começa a interpretar esse termo de referência com coisas que ela acha que deveria ter, mas não tem, mas não está explícito ou está mal descrito nesse termo de referência. Isso acaba atrapalhando a execução e isso leva a essa extensão infinita do processo de diagnóstico, porque a pessoa que está executando fica com receio de não estar atendendo alguma coisa do termo de referência e fica nesse processo infinito de levantamento de dados. Eu acho que essa é a pior coisa, é o que atrapalha mais. Se corrigir isso, assina embaixo, fez o DFD, que é o documento de formalização de demanda, já coloca a demanda clara, o que tu quer. Depois tem o estudo técnico preliminar, que é o ETP, que isso também é importante, Gustavo, a hora que define muito bem esse escopo, quais são as verticais, ou seja, é um documento importante que vai, a partir dele, sair o termo de referência, que é a TR. Então fica aqui a dica aí para os gestores públicos, e eu queria complementar a dica. Coloque pessoas técnicas ali, sabe? Eu vejo que a gestão pública tem que trazer gente que entende do métier, que entende porque senão daí vai ser algo que não é concreto, até que não é robusto, né, um estudo, e aí na contratação tu vai ter que respeitar o que estava na licitação, né? Exato. E aí às vezes tem essas questões. Obrigado, a gente está finalizando mais esse bloco então e logo a gente vai retornar. Fica por aí, para o nosso próximo e último bloco, o Quebrando a Lâmpada volta já. Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui na sede do CREA, no Tarumã. Eu sou Gilles Balbinotti, apresentador e criador do programa Quebrando a Lâmpada, com o Claudemir Prates, o gerente de Relações Institucionais do CREA Paraná. E essa relação entre o programa Quebrando a Lâmpada com o CREA está sendo fantástica. Então, queria ouvir de você um pouquinho sobre isso, como é que está sendo. O CREA é muito, muito mais do que a fiscalização, né? Ou seja, com as várias mentes brilhantes, né, que são aí os associados, né, do CREA. Gilles, eu vou começar a conversa exatamente nesse caminho, né? O CREA, nosso slogan é CREA, quem fiscaliza cuida. E esse cuidado é o cuidado com o recurso público, é o cuidado com o nosso dinheiro que está sendo aplicado em infraestrutura, em obras públicas, é o cuidado com as nossas cidades, mas o mais importante é o cuidado com as pessoas, né? Fiscalizar é sim a nossa obrigação, mas quando a gente está nessa filosofia do cuidar, e esse é um conceito importante que o programa Quebrando a Lâmpada está nos ajudando muito nisso. A levar até você, a levar até a sociedade paranaense, a sociedade brasileira, o papel de uma autarquia efetivamente, né? Que não é basicamente a sua função fiscalizadora, é a sua função de pensar o desenvolvimento, é pensar a transformação. Nós brincávamos aqui que você tem a engenharia de quando você acorda, pega um celular, acende uma luz, entra num carro, quando você faz uma ligação, quando você se alimenta. É a engenharia e a agronomia presente na nossa vida 24 horas por dia. E você lida com a transformação, você lida enfim, com a transformação da matéria, da energia. Agora, é muito simples o conceito de dizer, o CREA só fiscaliza, né? Só pune, multas, né? Mas esse trabalho é fantástico, a gente poder ter um tempo para mostrar para a sociedade o real papel que nós, como autarquia pública, nós, como autarquia ligada à engenharia, está construindo para o nosso estado e para todo o país.
Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Que pena, é o último bloco porque a conversa está muito inspiradora com a jornada sua, Gustavo Taniguchi, da tua equipe. E a gente queria ver de você ainda um pouquinho mais dos cases internacionais. Falou um pouquinho desse trabalho que foi feito com a Alemanha. Olha que legal, que bacana, uma empresa curitibana, paranaense, brasileira, impactando no planejamento urbano da Alemanha. Fala disso e parabéns. Tá bom. Então, não foi bem da Alemanha, mas foi um projeto que a gente foi contratado pela Agência Alemã de Desenvolvimento, né, que é um órgão vinculado direto ao Ministério Alemão de Desenvolvimento, e que tem sua atuação no Brasil e financia diversos projetos. Então, os gestores que estão nos assistindo, é importante, porque a agência alemã, GIZ, ela promove esses projetos e financia esses projetos. Legal. Então, nesse processo, eram vários municípios apresentaram projetos, passaram por um primeiro filtro, 12 foram selecionados e depois 6 foram selecionados, uma nova seleção, para inclusive receber um investimento, que eles chamam de investimento de arranque, para dar uma atração nesse processo de planejamento. E desses 6, a Urbitec foi contratada, né, diretamente pela agência alemã para trabalhar em 3 municípios. Um deles é Canaã dos Carajás, lá no Pará, perto de Paraupebas, perto, né, de Carajás, da mina, que é um município que também tem a mineração muito forte, passou de 30 mil habitantes para 80 mil habitantes em 10 anos. Então, era uma estruturação do escritório de assistência técnica para habitação e interesse social. Outro foi Santo André, que era justamente o Jardim Santo André, tinha uma comunidade, uma favela muito grande, então era um processo de reurbanização dessa favela. E o outro foi Uberaba, em Minas Gerais, que era um projeto de revitalização do centro, um circuito turístico dentro do centro. Então, os prefeitos fiquem ligados nesses editais da GIZ, porque ela ajuda, né? Ela financia esses projetos, os municípios não pagaram nada, e ainda receberam 30 mil euros para fazer dentro do projeto. Eles escolheram, não, vamos fazer aqui então uma praça aqui para Santo André, ou vão fazer o escritório de assistência técnica de habitação e interesse social lá em Canaã dos Carajás. Então, é uma forma de captar planejamento sem custo para os municípios. Mas que bacana isso, né? Uma agência alemã, né? Contratando uma empresa aqui, né? Enfim, porque eles poderiam trazer alguém de lá ou de outro país, porque eles estão olhando o que tem de melhor no mundo, né? Muito legal isso. Case nosso aqui, inclusive onde estamos, né? Aqui na nossa capital mais inteligente do mundo, eu diria, ou seja, fantástica, na cidade de Curitiba. O PDUI fala da estratégia, dos desafios, como é que está isso, como é que foi esse trabalho e, enfim, os próximos passos. Tem impactado também, estão atuando nesse... Sim, estamos atuando no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana aqui de Curitiba, 29 municípios, um trabalho que está indo para o seu 3º ano de execução, também ficamos 2 anos em diagnóstico, então é muito tempo em diagnóstico, e agora estamos finalizando esse projeto. Então esse projeto ele busca estruturar a região metropolitana de Curitiba em 5 áreas específicas, né? O uso e ocupação do solo, a mobilidade urbana, metropolitana, a questão de recursos hídricos e meio ambiente, a habitação e interesse social e o desenvolvimento social e econômico. Então, é uma estruturação, é um plano diretor, só que para a região metropolitana de Curitiba. Como eu falei, né, um projeto de quase 3 anos de execução e finaliza agora em dezembro. Então, onde foram traçadas as estratégias. Puxa, e o transporte, né? Como é que o pessoal, né, dos municípios aqui limítrofes de Curitiba vão acessar os empregos que estão aqui na cidade polo? Então, o sistema de transporte, o sistema viário, né? Tudo isso entrou nessas proposições aí de melhorar fluxos, questão do abastecimento de água para toda essa população no futuro, essa percepção que Curitiba não cresceu muito, mas os municípios no entorno cresceram bastante, né? Fazenda Rio Grande, né? Teve um crescimento enorme. Então, tudo isso entra nesse equilíbrio de planejamento metropolitano, né? Nessas 5 vertentes principais. Aí, onde é que as pessoas vão morar, como é que elas vão se deslocar, e como é que vai se desenvolver a região como um todo. A conectividade, é claro, cada vez mais as pessoas, os bairros, eles têm que ter autonomia e independência. Obviamente, conectado, né, com a metrópole, né, com
com o downtown, né? Com o centro da cidade, né? E essa questão da conectividade, né? Ou seja, nesse contexto todo. A internet hoje é tão essencial quanto a água e a energia elétrica, né? Com certeza. E aí você vê municípios, a Doutor Ulisses, não tem nem asfalto para Doutor. Em determinado trecho acaba o asfalto e você tem que chegar em Doutor Ulisses. E é da região metropolitana. Então, também entra nesse estudo do PDUI até essa recorte. Será que Doutor Ulisses é realmente metropolitano ou não? Será que Piem é? Porque hoje você vai de São Paulo a Santa Catarina, na região metropolitana de Curitiba. Então, será que todos os municípios realmente têm características metropolitanas ou não tem? Então, esse recorte está em estudo ainda, ou seja... Também faz parte do trabalho aqui, né? E tem vários cenários, claro, porque isso é uma discussão que a Assembleia Legislativa também vai fazer análise, mas esses recortes existem e eles estão no trabalho. Legal. Gustavo, tem ainda vários temas, um deles é esse caderno que eu recebi de ti, o caderno ilustrado de normas e legislações urbanísticas, mas antes ainda tinha algumas questões. Uma delas, o grande aprendizado aí desse, que foi um grande líder, ainda, que é teu pai, né? O Cássio Taniguchi. Quer dizer, que aprendizado que tu lembra que ficou dele para a tua jornada enfim, o que tu possa falar, né, sobre esse legado dele e que te inspirou também. Com certeza. A sementinha, né, com certeza veio dele, da convivência que a gente tinha. Eu lembro que aos sábados, né, eles trabalhavam, né, ele, o Jaime, né, o Rafael Delia, Brown Assad, eram várias mentes brilhantes que passaram pelo planejamento de Curitiba. E a gente sempre ia comer uma feijoada ali no passeio público, no Pasquale, e acabava convivendo. Era moleque ainda, né? O Luiz Hayakawa, que foi presidente do IPU, que era estagiário deles e me levava a andar de pedalinho ali no passeio público. Então, esse contato com o planejamento realmente já veio, claro, de berço, né? E, com certeza, o que mais me inspirou, né, no meu pai foi essa resiliência e esse fazimento aí, como você diz, né? O Jaime tinha grandes ideias, né? Mas quem realizava, quem ajudava a estruturar, a colocar de pé as ideias, com certeza, o Cássio foi um dos alicerces para que as coisas acontecessem. Então, essa obstinação, né, de fazer, de pegar um projeto, implantar, tirar do papel, com certeza isso eu levo até hoje. Né, bacana. Eu mando um abraço para ele, transmito o convite para ele, assim que ele possa, né, e tenha uma agenda, estar aqui conosco contando a jornada também dele, tá bom? Com certeza. Por favor. Fala um pouquinho, então, do caderno ilustrado que você me entregou aqui, eu que abri aqui aleatoriamente. Que legal, olha, era para acontecer isso, né? Componentes do sistema de mobilidade. Via, logradouro público, calçada, passeio. Tu vai explicando isso de uma forma bem bacana, gráfica, de fácil leitura. Obrigado, né, pela entrega. Fala o que motivou e fala um pouquinho da publicação. Então, esse livro a gente fez para comemorar os nossos 25 anos de atuação, né? E qual que era o grande, um dos grandes desafios que a gente tem nos clientes que a gente vai, prefeituras, estado, é que às vezes faltava essa base técnica, que, de novo, né, não tem a universidade que vai te falar sobre um código de urbanismo, por exemplo, né? São termos técnicos e às vezes só fica na escrita, na lei. E a gente começou, então, a fazer as nossas legislações ilustradas, né? Porque a gente realmente queria, né, transformar numa imagem o que é um recuo, o que é um afastamento lateral, né? O que é logradouro, o que é via pública, né? E isso se você vai ler na lei, via pública, pessoas não entendem, ou pior, acaba interpretando aquilo do jeito que ela quer. Então a gente começou a desenhar, então esse pedaço literalmente aqui, desenhar, né? Aqui é o espaço público, aqui é privado. Então, e aí a gente foi, né, de tanto gerar imagens aí para os nossos projetos, e falar, vamos fazer uma publicação que ajude as prefeituras, né, a entender, né, o pessoal das universidades, né, quem aplica as disciplinas de urbanismo acabaram gostando bastante, que daí eles acabam levando para os alunos também,
que ele é bem didático, ele não é técnico, né? Mas ele ajuda aí as equipes municipais, estaduais, nesse entendimento do que é uma legislação. Empacotou aí uma experiência de quase 30 anos, se iniciou lá no pós-faculdade com 20 e poucos anos. Que legal. Eu sou obrigado a pedir um autógrafo seu aqui no livro, se me permite. Com certeza. E enquanto você deixa aí uma mensagem, eu queria ler uma frase, e tu vai lembrar, porque houve um fato bem legal. Eu escrevi alguns artigos, tenho escrito alguns artigos, Gustavo, sobre cidades humanas, inteligentes, resilientes, enfim. E um deles o primeiro foi mais conceitual, e o segundo eu falei de casos práticos e pujantes de transformação da realidade das cidades para bem cuidar das pessoas, saiu na revista do CREA. E aí eu iniciei com essa frase: as pessoas e as cidades precisam divertir-se mais, curtir o presente, se afastar do estresse negativo, rir mais, movimentar-se mais com as próprias pernas, ocupar a mente com coisas boas, interagir com a natureza, inspirar as pessoas com os bons exemplos, que é o que tu está fazendo aqui hoje, e ser feliz. Com certeza. Essa frase aqui, fiquei muito feliz que teve alguém que você conhece que fez essa menção aqui. Então, a cidade ela tem que gerar isso, né? Tem que gerar essa... Muito obrigado. Exatamente. As cidades elas têm que promover essa convivência, né? A gente vive hoje um mundo dividido, né, de diversas formas. Então, quanto mais a gente aproximar as pessoas, a cidade ela começou com o encontro. Então a gente tem que começar encontrando as pessoas para que a gente realmente seja mais feliz. Que conversa inspiradora, bacana. Obrigado pela tua jornada aqui. E antes da gente se encaminhar para o final do nosso programa, queria que tu fizesse umas aspas, pode ser duas ou no mesmo contexto, para aqueles que estão definindo o que fazer, para os adolescentes, para as crianças. A gente tem feito chegar aí pelos pais, eu tenho provocado os pais para eles colocarem as crianças para escutar o programa, para lerem, né, também. O brasileiro está lendo muito pouco, né? Diminuiu muito isso. Então, as aspas do Gustavo para esse jovem, né? As crianças nascem cientistas e criativas. Então, uma orientação profissional até que você possa dar para eles. E também depois, para quem está empreendendo nessa área ligada, né, à área da engenharia, da mobilidade também, deixa o teu recado que ele é super poderoso e importante. Bom, eu tenho uma filha já de 20 anos, então a gente sempre tentou dar esses conselhos, e isso vale, acho que para qualquer um que tenha a vontade de ser um bom profissional, né? Não deixe a curiosidade faltar, né? Eu acho que é importantíssimo que a gente busque conhecimento. Eu voltei agora para o doutorado, para você ter uma ideia, voltei para a faculdade porque achei que precisava, né, ter um extra aí, uma dose extra de conhecimento. Então, conhecimento, isso meu pai também se falou, nunca é demais. Então, buscar o conhecimento nunca é demais. Não desista, né? Não desistir. A resiliência é uma característica do ser humano. As cidades precisam ser mais resilientes. Então, não desista do teu sonho, né, do que você busca profissionalmente, seja na área que for. Pode ser no planejamento urbano. Se for, vai fazer um estágio com a gente lá no escritório, será muito bem-vindo. Mas para que realmente você entenda que aquilo que você escolheu para a sua vida é aquilo que você gosta mesmo e você não desista desse sonho, né? Por mais árduo que seja o caminho, no final você vai ver que vai ter sucesso. Peguem a dica do Gustavo Taniguchi. Para as pessoas te acompanharem você, a Orbitec, aí, LinkedIn, Instagram, se puder... Sim, comentar, temos o Instagram da Urbitec, onde a gente publica lá todas as nossas ações aí da semana, do mês, é UrbitecTM, @UrbitecTM, e no LinkedIn também tem as nossas divulgações, e no próprio site, www.urbitec.com.br, também tem as notícias, os projetos. Quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, também lá tem bastante informação. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pela tua jornada, obrigado aí pelo caderno ilustrado, né? Vou acompanhar, vou ler, vou passar para outras pessoas também, vou indicar. E sempre será super bem-vindo aqui no programa Quebrando a Lâmpada para trazer novidades para nós, para falar dos cases que a Orbitec, sob a tua liderança, vem implementando, melhorando a vida das pessoas, né? Deixando as cidades mais humanas, resilientes, criativas. E que é o principal de tudo, né? Que as pessoas tenham cada vez mais qualidade de vida e sejam felizes, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço e até uma próxima.
Já está convidado. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado Gustavo Taniguchi e a você que nos acompanhou até aqui. Esse é um programa que tem oferecimento do BRDE, o Crédito para Inovar e Desenvolver, do CREA Paraná, quem fiscaliza, cuida, do Biopark, um ecossistema que transforma o futuro, e da Pumatronics, construindo o futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e Spotify. E antes de eu finalizar aqui, queria agradecer muito fortemente e dar os parabéns e gratidão mesmo em nome, né, de toda a região lá de Rio Bonito do Iguaçu, onde o CREA esteve lá com o quartel-general, com o QG, levando um pouco de conforto para reconstruir a cidade, fazer os projetos, fazer todas as análises, ou seja, refazer a cidade. A cidade que foi devastada, né, recentemente. E ao BRDE também, que esteve lá junto com o governo do estado, junto com o nosso governador Ratinho Júnior, que prontamente é um exemplo, né, de um gestor público, que foi lá e levou recurso financeiro para minimizar essa grande dor que ali aconteceu após esse episódio. Então aqui uma menção importante ao CREA e ao BRDE. Muito obrigado, continue tendo ideias e transformando elas em ações concretas. Quebre suas lâmpadas, transforme essa ideia em ação concreta, em melhoria de qualidade de vida para ti, em trabalho e renda de alto valor agregado. E o principal, que você busque cada vez mais essa felicidade e com a satisfação de ter realizado projetos vitoriosos e melhorado a sua vida e a vida das pessoas do seu entorno. Muito, muito obrigado. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa. Até o próximo. Tchau. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.